Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Manda um café aí, junte-se ao Apoia-se, o financiamento coletivo deste espacinho na internet, ou junte-se aqui ao Seja Membro também do YouTube, tem o botãozinho Seja Membro aqui no YouTube. Assim você contribui com o consumo de café e outros líquidos deste que vos fala. Hoje vamos a um pensamento aqui que é: em tempo de mirrorless, ainda vale investir em câmeras DSLR? E das mirrorless que não são mais linhas atuais, como a linha EOS M da Canon, vale a pena investir nelas? Alguns pensamentos sobre isso, mas antes, lembrando que ao longo deste mês de julho estamos com promoção dos meus cursos. Todos os meus cursos têm cupom de desconto, está tudo na descrição deste vídeo. Se você está vendo esse vídeo depois de julho de 2023, a promoção acabou, mas se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, assim você não perde nada e quando eu lançar uma nova promoção você vai ficar sabendo. Então, ó, curso de focalização com Canon R7, fotografia noturna, composição em fotografia, introdução ao flash dedicado, elementos do desenho fotográfico, fotometria, não sei se eu já falei, fotografia em preto e branco. Eu tenho 6 ou 7 cursos online. Algum deles, de repente, é o que você está procurando para evoluir a sua fotografia. Então dá uma olhada nos links e no cupom de desconto que estão na descrição deste vídeo. A promoção acaba ao final do mês de julho de 2023. Vamos lá, gente. Vamos levar em consideração alguns pontos. Eu não quero esquecer nada, por isso meu roteirinho está aqui na mão. Eu também não gosto muito de gravar com teleprompter, com texto passando, porque eu altero o que eu falo, eu ponho tópicos aqui, mas eu tenho uma margem de improviso que eu gosto de preservar. Então eu prefiro deixar meus tópicos aqui no papel e assim eu consigo falar com um pouco mais de naturalidade com vocês do que lendo um texto muito rígido passando aqui na frente. Por isso, às vezes, eu paro e dou uma olhada no roteiro. Mas acho que quem já tá... Aquela velha frase, né? Quem me conhece sabe. Quem já conhece esse canal aqui sabe que é assim que funciona por aqui. Vamos lá, gente. DSLR da Canon e da Nikon já saiu tudo de linha. Não tem mais modelos em fabricação que eu saiba nessas duas marcas. E se tiver, é pouca coisa. Vai que a Nikon ainda está fabricando alguma coisa de D6 ou de D780. Vai que a Canon ainda fabrica alguma coisa da 1DX Mark III. Pode até ser, mas a imensa maioria dos modelos desses dois fabricantes já deixaram de ser produzidos. O mesmo vale para as lentes, as EF e as encaixe F da Nikon. Então, a F, a FS, tudo isso da Nikon. E as EF, EFS da Canon também já pararam de ser produzidas em sua maioria. E se tem um ou outro modelo em produção, é pouca coisa. Então o que a gente encontra vendendo de DSLR e lente para DSLR dessas duas marcas, na maioria dos casos, é estoque. Porque isso foi produzido aos milhões, foi distribuído no mundo inteiro em quantidades enormes, e aí você encontra estoques para comprar. Mas não são modelos em linha, em produção atual. Nikon foca todos os seus esforços nas mirrorless, a linha Z, a Canon na linha R, com as lentes RF, a Nikon com a linha Z e as lentes S, e assim por diante. A Sony há muitos anos já descontinuou a linha de DSLTs dele, então há muitos anos já só produz mirrorless. A Fuji sempre foi mirrorless e só a Pentax faz DSLR e acho que vai continuar assim. Então não veremos lançamentos de Canon ou de Sony, de Canon ou de Nikon de DSLRs, provavelmente nunca mais. Considerando isso, vale a pena investir numa DSLR hoje, 2023? Será que vale? E vale dizer que das mirrorless, a Canon já tirou de linha a linha M. Modelos como M50, M50 Mark II, M200, M6, M6 Mark II, M5 e assim por diante. A linha M eram as mirrorless, M de mirrorless, APS-C da Canon. Essa linha ela foi substituída pela linha R integralmente, do momento em que saíram modelos da linha R como a R50, que se posiciona e substitui a M50 Mark II,
A R100, que é a mais de entrada ainda, do momento em que esses modelos entraram em linha na linha R, sai de linha de vez a linha M. E aí, vale a pena comprar uma linha M hoje? Vamos lá, alguns pontos para pensar. Antes de falar da linha M, vamos falar de DSLR. Algumas pessoas preferem o visor óptico do que o visor eletrônico. Então eu estou aqui com uma ZFC da Nikon, que é uma mirrorless com visor eletrônico. Estamos gravando com a EOS R, que é visor eletrônico. Eu tenho a R7 e tudo que tem hoje no mercado, visor eletrônico. Mas algumas pessoas ou preferem apenas por gosto ver a imagem que entra pelas lentes com o brilho da cena real, com o contraste da cena real e não processado pelo processador e exibido em uma tela. Algumas pessoas preferem dessa forma e outras não lidam bem por questões visuais das mais variadas, não lidam bem com o brilho da tela, com o tipo da resolução da tela e sentem um incômodo que é físico, ou seja, não é uma preferência, é um incômodo que é físico que faz com que a pessoa prefira um visor óptico. Para todas essas pessoas que ou preferem um visor óptico ou se sentem mais confortáveis fisicamente com o visor óptico, aí é o caso de continuar com DSLR. E por quanto tempo vai ter essa opção? Enquanto durarem os estoques. E a gente espera que a tecnologia das mirrorless siga evoluindo, até que de repente essas pessoas não tenham mais esses incômodos porque a tecnologia evoluiu a um ponto de resolver o conforto visual melhor. Você vai encontrar DSLRs no mercado recentes, como uma D780 da Nikon, uma 90D da Canon, entre outros variados modelos, que são câmeras perfeitamente boas e capazes e que vão atender a esse critério. E, como eu disse, a Pentax vai seguir fazendo DSLR aí enquanto essa empresa existir, provavelmente. Então esse é um ponto, algo que pode criar essa decisão. Outra coisa, algumas pessoas preferem uma câmera maior, porque as mirrorless, mesmo as maiores, são menores que os seus equivalentes DSLR. Então pega a EOS R que eu estou usando para gravar agora. Ela é totalmente equivalente à 5D Mark IV da Canon. Mesmo o hardware interno, mesmo as capacidades, recursos e tudo mais da 5D Mark IV, mas ela é menor. A R7 que substituiu a 7D Mark II é menor e assim por diante. Então uma mirrorless, por não ter a caixa de espelho da DSLR, ela vai ficar menor, sempre. Então tem gente que prefere, ou a pessoa tem mãos bastante grandes, ou é uma questão de visibilidade do equipamento na frente do cliente, algo que eu já comentei aqui. Tem gente que se importa com isso, tem cliente que se importa com isso, de contratar uma prestação de serviço e ver que aquele equipamento junto com aquele profissional, aquilo tudo é muito vistoso. Então, de alguma forma, o tamanho do equipamento, barulho do clique do equipamento, às vezes cria impressões nas pessoas e a gente está dentro do campo subjetivo, psicológico, mas isso não deixa de existir porque é subjetivo. Então, às vezes, as pessoas podem preferir, e aí pode até preferir uma médio formato, uma coisa assim, que já é uma câmera maior ainda, que faz mais barulho de clique ainda, e assim por diante. Mas pode acontecer do tamanho do equipamento muito compacto de alguns modelos de mirrorless ser até um problema em termos ergonômicos. Outra coisa que pode decidir para uma DSLR e aí também para uma mirrorless da linha M da Canon é que tem boas opções no mercado de seminovos e mesmo de novos, porque como são itens saindo de linha, muita loja tem alguma dificuldade de vender uma DSLR porque muito consumidor, ao olhar vídeos na internet, ao pesquisar na internet, só encontra coisas sobre mirrorless. Os youtubers todos só falam de câmera sem espelho. E aí você pensa, poxa, DSLR fica parecendo um negócio antigo, obsoleto, ultrapassado, o que não é verdade, mas pode criar essa impressão na cabeça do consumidor e a loja começar a ter um pouco de dificuldade na negociação e venda desses equipamentos. E aí o que a loja faz para contornar essa dificuldade? Baixa um pouco o preço e o modelo equivalente de DSLR às vezes pode ser encontrado mais barato que o equivalente de mirrorless e assim ser um bom negócio. Isso vale também para as lentes. Às vezes
uma 70-200-2.8 EF da Canon é mais barata que uma RF. Mesma coisa a linha S da Nikon com uma AF-S de DSLR e assim por diante. Então muitas vezes a gente encontra ótimas lentes em preços competitivos no mercado de novos e especialmente no mercado de seminovos e usados, onde se encontra muita coisa, porque todo mundo que correu comprar mirrorless já trocou e não sei o que, vendeu suas lentes, vendeu suas câmeras e às vezes com pouco uso e a gente encontra isso. Para comprar equipamentos usados, eu só confio na loja Portsar, já indiquei isso para vocês. Esse vídeo aqui não é publi deles, não tem nada a ver com o apoio que eles dão para o canal, mas eu não compraria equipamentos usados de uma loja qualquer outra que não fosse a Portsar, porque a Portsar dá garantia dos usados e isso aí é muito importante. E também eles verificam a procedência dos equipamentos. Tem muitas opções de marcas alternativas de lentes para DSLR. Então, Tokina, Tamron e Sigma especialmente tem muitas lentes para DSLR que a gente encontra também com preço bom. E não tem tantas lentes dessas marcas para mirrorless, pelo menos para algumas marcas. Por exemplo, mirrorless da Canon e mirrorless da Nikon não tem tantas lentes de marcas genéricas, vamos chamar assim, ou terceiras, que é o caso aí de Sigma, Tamron, Tokina e outras marcas mais recentes que surgiram depois dessas. Essas três eu cito porque elas têm décadas de história. Mas tem aí Viltrox, tem um monte de outras marcas que foram surgindo com o tempo. E a gente encontra muita coisa para DSLR dessas marcas e não tanto para mirrorless. Se for mirrorless da Sony, você acha bastante marca terceira, porque a Sony precisou abrir o seu encaixe de lentes para vender mais câmera, precisava ter opção de lente. Então eles usaram isso como um mecanismo de marketing e funcionou, e aí tem um monte de lente. A Fuji vem abrindo, a Nikon vem abrindo aos poucos isso, e a Canon ainda está bem devagar. Mas com isso, lentes de DSLR você encontra muito mais. Outro item para você levar em conta. Capacidades técnicas das DSLR ainda são suficientes para a imensa maioria das pessoas. Você encontra variados modelos de DSLR que tem gravação de vídeo em Full HD e 4K com foco que acompanha rosto, olho e não sei o que. Aí você tem também câmeras capazes de fazer 10 fotos por segundo ou mais. Você tem câmeras capazes com resoluções perfeitamente atuais em termos de megapixels, com desempenhos perfeitamente atuais em termos de ISO e ruído de imagem. Então tem muita coisa numa DSLR hoje que não aconteceu uma revolução para as mirrorless. Pega, por exemplo, a 90D da Canon com a R7. Elas são quase a mesma câmera em formatos distintos. Pega a R com a 5D Mark IV. Pega a R6 que carregava o hardware da 1DX Mark III. Então você tem vários modelos com equivalência. A ZFC e Z50 da Nikon que carregam um hardware que estava lá na D500 e na D7500. Portanto, essas DSLRs têm capacidades muito boas parecidas com a dessas mirrorless. Então, muitas câmeras DSLR ainda dão e sobram para as necessidades da imensa maioria das pessoas. A real é que muitos de nós trocamos os nossos equipamentos mais rápido do que as necessidades efetivamente ditam, porque a gente é influenciado por marketing, a gente é influenciado por lançamento, por novidade, porque a gente gosta de tecnologia, dessas coisas, mas não necessariamente são necessidades que definem as compras. E se você for numa compra racional, baseada em necessidades, você vai ver que muitas vezes uma DSLR atende a tudo que você precisa. Então, gente, dito isso, se os recursos que você precisa estão presentes numa DSLR, se o preço que você encontra é competitivo e mais interessante que de uma mirrorless equivalente, se as lentes que você procura estão em preços competitivos e mais interessantes que as equivalentes de mirrorless, ou seja, passa a ser um bom negócio investir numa DSLR. E estas coisas todas que eu disse valem para a linha M de mirrorless, fala 50 vezes mirrorless nesse vídeo, vai dando uma enrolada. Mas vocês estão entendendo. Então, a linha M da Canon encaixa exatamente nesses pontos. Você vai encontrar lentes por um preço bom, câmeras por um preço bom, mercado de usados com itens mais acessíveis, certa oferta de equipamentos e são câmeras ainda muito capazes. Aliás, a M6 Mark II é basicamente a 90D, que é basicamente a R7. Elas têm muito em comum entre elas.
Então, desempenhos parecidos, né? Porque usam hardware similar ou quase igual. É que nem a D780 da Nikon, que é tipo a Z6 Mark II e a D780. Aí você fala assim, o que é mais negócio? Se achar a D780 num preço competitivo, por que não? Ou outros modelos, tá? Então assim, se você fizer um raciocínio de que os recursos que você precisa tem numa determinada câmera, aquilo que você precisa tem numa determinada lente, encontrou isso com preço competitivo e resolveu o problema, ótimo, vida que segue. E aí DSLR passa a ser uma boa ideia, ou linha M da Canon passa a ser uma boa ideia para você. Coisas que você pode pensar que são contraditórios aos itens que eu falei aqui. Tipo, o que tem de ruim nessa história? Valor de revenda. Valor de revenda em eletrônicos é um negócio controverso. Eletrônico é que nem carro. Uma vez que você comprou, deu a partida e pôs o primeiro pneu do carro para fora da loja, ele já desvalorizou não sei quanto. Então a sua câmera, você comprou, tirou da caixa, deu os primeiros cliques, ela já é um modelo seminovo e já não tem valorização. Você sempre vai vender mais barato do que você comprou, a não ser que haja uma questão de câmbio, de moeda, que crie uma impressão falsa de valorização, mas que não é uma valorização real do equipamento. Ele não valoriza, por quê? Ele só vai desvalorizar. Por quê? Porque saiu outro modelo no lugar, porque o próprio fabricante trabalha a obsolescência de um item para que ele perca valor, para que você fique com vontade de comprar um novo, mesmo que essa obsolescência não seja real de recursos, e sim apenas percebida, de marketing. Isso acontece muito. O pessoal fala muito de obsolescência planejada, é muito mais obsolescência percebida do que efetivo fato real de produção de um produto. Então, o produto dura, uma câmera fotográfica dura muitos e muitos anos, se pelo menos bem cuidada. Mas você vai ficando com essa sensação de que está atrasado porque lançam uma coisa atrás da outra, e aí você começa a ter a sensação de que, putz, acho que eu preciso trocar de câmera, mesmo que não tenha necessidade alguma. Então, valor de revenda de um eletrônico é algo que pode contar contra quanto mais antiga é uma câmera, porque assim como os lojistas têm alguma dificuldade de negociar uma DSLR porque muito consumidor está preferindo mirrorless, porque eu acho que é mais moderno, eu acho que é melhor, não sei o quê. E aí você vendendo o equipamento usado vai enfrentar mais ou menos o mesmo ponto. Então se você comprou uma DSLR mesmo que nova hoje, quando você for vender, ela tende a um valor menor do que uma mirrorless equivalente. Outra coisa para se pensar é a assistência técnica no longo prazo. Quando a gente olha para a maioria das assistências técnicas no mercado, muitas delas não dão assistência para equipamentos antigos. Por que disso? Porque não encontra peça. Porque não vale a pena importar uma peça do mercado asiático para o Brasil, porque vai ficar muito caro o conserto, e aí somando isso tudo é mais fácil comprar uma câmera nova muitas vezes. Então a assistência técnica é algo para você observar no longo prazo. Se você pensa numa câmera que você vai utilizar e você vai ter certos respeitos no uso do seu equipamento, você não vai esculhambar ele, você não vai usar como se fosse uma vassoura, entendeu? Você vai usar a câmera como um eletrônico que ela é, aí, beleza, você não vai maltratar o equipamento, beleza, ele vai durar muitos anos. Mas, se necessitar de uma assistência técnica, itens com uma certa idade não encontrarão peças no mercado, e esse é um risco de qualquer coisa usada que a gente compre. Pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Você não vai achar mais peça. Então, comprou uma televisão, um aparelho de som, celular, chega uma hora que não tem conserto e assim vai. Então, leve em consideração esses dois aspectos, ou seja, um decréscimo maior do valor de revenda e uma possível maior dificuldade de encontrar assistência técnica para os seus equipamentos caso você precise. E esses são os dois itens que eu acho que valem a pena dar uma coçadinha na cabeça na eventual compra de uma DSLR, de uma lente de DSLR, de uma mirrorless da linha M da Canon. Mas saiba que, em termos de recursos e capacidades, muitos desses equipamentos ainda são perfeitamente atuais, que você os encontra com preços bons, tanto novos quanto no mercado de seminovos,
que há muito estoque de muitas câmeras. Então, se você vai comprar um equipamento, também pode pensar assim. Isso vale para quem compra carro usado, por exemplo. Aquele carro que vendeu mais, vai ter mais peça no mercado, porque se o carro vendeu muito, teve mais fabricação de peças alternativas para ele. E aí se encontra mais assistência técnica. Câmera é a mesma coisa. Modelos de altíssima venda, que foram muito bem sucedidos, têm garantia de encontrar peça para assistência técnica por mais tempo do que algum modelo mais exótico, de menor vendagem e assim por diante. Então, isso pode influenciar nas suas escolhas. Agora, gente, se é negócio ou não é negócio uma DSLR, para você, ou para mim, ou para qualquer um de nós, depende das nossas necessidades. Diz aí, para você, é negócio, não é negócio uma DSLR e por quê? Coloca aí nos comentários porque aí a gente vai expandindo esse raciocínio. Linha M da Canon, quem tem, quem não tem, quem gosta, quem não gosta, compraria, não compraria, comenta aí. Linha A da Sony, né? As DSLT da Sony, alguém ainda tem? Elas ficaram bem raras no Brasil, alguém ainda tem? Comenta aí. Porque é muito difícil hoje, por exemplo, quem comprou uma A99, A77, 70, qual que eram os números, não lembro direito, da Sony, hoje tem uma certa dificuldade de encontrar lentes, assistência técnica e tal, porque ela já saiu de linha há mais tempo. Então, de repente, quem tem uma dessas câmeras, lentes e tal, tiver um relato, joga aí nos comentários, porque aquilo que já aconteceu com as DSLT da Sony é o que a gente vai ver no tempo acontecendo com DSLR Canon e Nikon e com linha M da Canon. Assim dá pra gente já ficar esperto e aí conforme for, cada um de nós decide o que é ou não um bom negócio. A gente se vê num próximo vídeo. Se você não é inscrito ou inscrita aqui, inscreva-se, ative as notificações, curte esse vídeo, compartilhe se você puder. E lembre-se que está rolando promoção dos meus cursos, as informações estão na descrição deste vídeo. A gente se vê por aí. Até mais!